Sempre começo, a sua história, você nasceu em Borborema mesmo? Em Bitinga, não tinha, nasci em 1987, né? 87. Construindo e tudo. Tinha a época dos Neandertais ali, mais ou menos aquele período. Infelizmente, não tô ficando velhinho. E aí você nasceu lá porque não tinha maternidade aqui? Isso. Então, aí só que seus pais eram daqui mesmo? Sim, sim. E aí, como é que foi? O que você lembra de legal aí da tua infância, desse primeiro momento da tua vida? Como é que começa a tua história? Bom, vamos lá. A minha infância, né, foi bem legal porque na época não tinha a tecnologia que existe hoje, né? Então era tudo na rua. Então eu lembro que a gente pegava muitas criançadas ali da redondeza da vizinhança, né? E fora alguns outros que sempre que foram chegados, né, da escola e tudo. E a gente sempre se reunia à noite lá e ficava, a noite inteira praticamente, brincando de pega-pega, esconde-esconde. Então a nossa diversão rua, né? Era essa, tipo, era tudo na rua, não tinha computador, fui ter um computador, a minha mãe foi ter por conta da farmácia, mas eu já era adolescente, celular mesmo nunca liguei, né? Meu primeiro celular, efetivamente, que eu fui ter foi em 2011, quando eu comecei, quase entrando na política ainda, eu lembro. Foi um dos motivos. Pouquinho antes ali, você falou assim, tem que ir porque tá todo mundo usando. É, exatamente. eu peguei um pedaço dessa parte aí, sem internet, sem as coisas. Na exata infância, assim, tipo, até os 11, 12 anos de idade, que é o tempo que você tem que brincar mesmo. Não tinha muitas coisas assim. Sim, assim. Não tava popularizado igual era, assim. A internet nasceu em 97. Começou as mais ruins, assim, as discadas, ficou começando a popular. Então imagina até chegar pra gente, que demorou um pouquinho. Mas eu também adorava. Você já mexia, você já era dessa... Quando começou a ter tecnologia, você já se integrou? Não. Você sempre foi meio... atrasadão pra questão da tecnologia, assim. Eu curtia mesmo ficar com a molecada, brincar na rua e tudo. Eu falo que foi até meio tardio essa questão da tecnologia e tudo, né? Porém, depois que comecei mesmo, aí como é que eu posso dizer assim? Entrei de cabeça em vários aspectos. Você fez, antes de você entrar na política, você fez faculdade também, né? Fiz. Do que você se formou? Ciências biológicas. Por que você fez ciências biológicas? Porque eu sou apaixonado por genética e biologia molecular. Genética e biologia molecular? O que isso significa? Esse palavrão aí não tá no meu vocabulário. Tá, genética seria mais ou menos a estrutura do ser humano. É aquilo que te constrói a sua célula, aquilo que você vai ser, todas as suas características. Tá tudo na genética. Exatamente, tá tudo na genética. Ela que determina como que você vai ser, se você está predisposto a alguma doença ou não, a sua característica. E dizem que até a questão emocional também, a forma que você conduz a formação dos neurônios, né, que também inclui a questão da genética. E a biologia molecular também, que é bem parecida, assim, é bem próxima, né? O que seria molecular especificamente, assim? Então, a biologia molecular seria o estudo mesmo dessas moléculas, né? Das moléculas que o DNA tem as moléculas. Entendi. Aí acaba estudando essas características, né, mais do que origina a questão do corpo humano, do ser vivo em si. Eu acho que isso é verdade mesmo, viu, Carminha? Um bom exemplo que nem meu pai. Meu pai é um cara das comunicações, de microfone, fazer festa, show. E além de eu parecer muito com ele fisicamente, eu puxei, de alguma forma, a vida me levou para esse caminho. Então deve ter alguma hereditariedade aí nessas coisas também. Dizem que sim, né? Dizem que uma parte é a genética e outra parte é o ambiente. Tem até estudos que é bem bacana sobre gêmeos também. Gêmeos? Gêmeos. Você tem gêmeos, ele tem uma carga genética idêntica, se não for extremamente parecida. E aí fizeram vários testes, né? Pegaram gêmeos e distanciaram eles e criaram eles em ambientes diferentes. E isso moldou eles, mesmo com uma genética muito próxima ou idêntica, com características diferentes. É mesmo? Então eles falam que por mais que você tenha uma predisposição genética para algumas coisas, o ambiente ele acaba influenciando bastante também. Mas influencia mesmo, né? Sim. Que antigamente não achava. Achava que a carga genética que era pré-determinante. Exatamente. Ou pelo menos a grande maioria. Hoje não. Hoje, onde que você fez faculdade? Eu fiz em Taquaritinga. Taquaritinga? Isso. Uniesp? Uniesp, eu lembro. Uniesp. Parecia um convento aquele lugar. Cara, era um sitião, era gostoso. Eu lembro. Era bom lá. Era bom. 4 anos viajando. 4 anos de busão. 4 anos de busão. E você já trabalhava nessa época também ou não? Você trabalhou com seu pai na oficina ali, na borracharia? Cara, eu ajudava, mas bem pouco, né? Porque nessa época, por conta do convênio que tinha com a prefeitura, então eu trabalhava na parte da manhã, fazia algumas horas na creche para ter 50% de bolsa, né, da faculdade. Ah, entendi. Tinha esse convênio. Tinha esse convênio. Se eu não me engano, dos 4 anos eu fiz 2,5, se eu não me engano, que aí depois eles cancelaram, né? O convênio. O convênio,
Aí eu paguei integral. Isso é importante de destacar para ver como que uma política pública tem impacto na vida de uma pessoa, né? Talvez se não tivesse um convênio, seria mais difícil a tua experiência na faculdade. Sim.